Então, boa noite, pessoal, dando continuidade. Então, a família ela tinha muitas questões aí de significância do século XVI, século XVII. Nós tínhamos muitas essas questões que dificultavam aí o nosso nessa relação familiar, né? Então, aí a gente falou na última aula também que não tinha qualquer função afetiva e aí não tinha quando eu falo função, não quer dizer que não existia sentimentos. Não existia a função que era dar afeto. É, então, quer dizer, tinha amor, mas não tinha essa função. Então, os pais ocupavam-se das crianças pelas contribuições que ela traria no estabelecimento da família. A gente falou disso na última aula, que no caso, a criança ela ia servir, por exemplo, famílias que tinham terras principalmente, e eu ter mais mão de obra para poder produzir mais e melhorar a qualidade de vida dessa família. Então, é uma questão que era bem vista até pouco tempo atrás, era dessa forma. Se a gente for olhar aí, nossos avós, bisavós tiveram 6, 8, 10 filhos, mais do que isso. É, pessoas que tiveram 3 filhos foram pessoas raras. Então, por exemplo, eu sou de uma geração já que na família dos meus tios paternos e maternos, o mínimo que tiveram de filho foram dois. Então, tipo, meus pais foram quatro, o meu tio três, a minha tia dois, o outro tia dois, então era uma média, mas a minha avó já foi sete. Então a gente já tem, na outra parte foram seis, então é uma questão aí que tinha naquela época que ainda não é tão longe ainda essa questão tradicional de quantidade ser um significante para a questão das famílias. Ah, os pais ocupados das crianças e tal. Então, aqui o estabelecimento da família, sendo que a relação ficava restrita a uma realidade mais moral do que sentimental e compreendia todas as formas que viviam sob o mesmo teto, independente dos laços sanguíneos. Então, assim, se tivesse alguém que vivia naquele tempo, também era considerado de alguma forma da família, por uma questão moral, não necessariamente sentimental. Ainda segundo o Aries, ah, duas outras ideias indicam a persistência de desprezo pela criança. Uma era a sua representação usual, como brinquedo ou máquina, e a outra, a forma como era considerada a morte da criança, sem grande importância, pois em breve outra criança surgiria para substituí-lo. Então, tipo assim, você já colocava mais uma criança e aí não ia dar nem tempo de pensar naquela outra criança que morreu, enfim, tinha essas questões também. A Luanda ressalta aqui que antigamente as mulheres tinham filhos demais. E na verdade, de alguma forma, até pela questão, sem entrar muito nesse mérito, mas por ser uma sociedade considerada, considerada não, por ser uma sociedade machista, de cultura machista, a mulher tinha a função da prole. Inclusive, há muitos anos atrás, uma mulher que não conseguia engravidar, ela era culpada, e ela, tipo, em determinadas culturas era devolvida para o marido, ou ela se tornava inútil. Então, era uma questão basicamente cultural. Se a gente for pensar, isso não é tão antigo assim. Na Idade Média ocorreu uma grande mudança na transmissão de valores e em conhecimentos. A educação passou a ser garantida pela convivência com os adultos, ah, geralmente por meio da prática de uma atividade laboral, quando a partir dos 7 anos a criança deveria viver com outra família e não sua origem. Então, lá na Idade Média, os pais criavam os filhos até 7 anos e depois eles jogavam para outra família fazer esse papel. Então, era uma questão cultural. A gente vê o tanto que ah, essas questões de família vão mudando através do tempo. Ah, e aí, pessoal, porque eu estou tendo um problema de ficar transmitindo, toda hora eu tenho que voltar aqui para transmitir a tela. Aries então esclarece que foi aproximadamente no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, que teve um novo modo de viver para a sociedade, que foi pelo controle rígido dos impulsos, pela subjugação das emoções e pela elevada consciência de pudor. Se a gente for entrar lá pela questão da cultura pagã, até mesmo filmes medievais,
e outras culturas, essa questão de pudor, de vestimenta, de forma de ser, muitas vezes não era tão importante para aquela sociedade. Ela tinha, é, você andar semi-nu, etc., não era uma coisa tão ruim. Então, assim, era uma questão daquele momento que a gente estava vivendo, né, socialmente falando, mundialmente de alguma forma. Essa mudança propiciou uma nova forma de comportar, criando a esfera do privado. O que é o privado? É aquilo que está dentro do seu núcleo. Então, é coisa só sua e das pessoas à sua volta que você escolhe. No caso, por exemplo, família, o seu lar, etc. Então, a família ela deixa de ser apenas uma mera unidade econômica que sacrificava tudo. É, sacrificava em tudo em prol de produção de bens, e ela passa a transformar no lugar de refúgio de uma afeição obrigatória entre os casais e os filhos, bem como de atenção à criança. Então, começa a ter um novo significante aí do que é essa família. E aí o que que acontece? Ah, essas mudanças sociais e familiares vão trazendo um novo caráter para essa família, porque ela passa a ter uma nova forma de ver esse processo. A família começa a ter um simbolismo mais importante, etc. Se a gente for olhar por uma questão religiosa, não entrando nas outras questões é, de outras culturas, mas como o Brasil ele é um estado laico, mas ele tem uma base muito forte dentro do cristianismo. O cristianismo fala muito sobre essa questão da família, né? Do valor da família. E a Cláudia falou realmente antigamente nesses séculos e não até muito tempo também, porque por mais com essas mudanças que houve, ainda foi perdurando essa questão de que os filhos também eram mão de obra. Então, se a gente for olhar lá pela cultura judia, a família lá tinha 20 filhos, de um pai só e de uma mãe só. Então, uma questão cultural. Apesar de que, no caso, olhando a Bíblia como um livro histórico, lá tem o pessoal também que tiveram vários filhos, entendeu? Alguns casos até números até um tanto quanto exagerados em alguns pontos, mas que talvez naquela época seria muito comum um cara ter às vezes 20, 30 filhos, porque era uma questão da mão de obra também. Ah, então, pessoal, só ressalta que toda vez que eu cito a Bíblia seria mais um aspecto histórico mesmo, como um livro de referência. Então, o que acontece? Em um segundo, então o Rodinei se distingue três grandes períodos da evolução da família. Um primeiro período que foi caracterizado pela família tradicional, que serviu sobretudo para afiançar a transmissão de um patrimônio, porque, tipo assim, os matrimônios eram arranjados. Então, por exemplo, eu só casaria meu filho com uma mulher de uma família mais rica, para a gente manter a, é, a questão do nome, dos títulos, enfim. Não tinha mais essa questão. E aí a vida afetiva e sexual do casal não importava, desde que eles tivessem filhos também, porque tinha que dar continuidade. Outro segundo momento foi fundamentado no amor romântico, em que não que são permitidas a troca de sentimento, né, que os sentimentos sejam recíprocos e a realização dos desejos sexuais por meio do casamento. Então não podia casar, mas se você se apaixonasse com alguém, você poderia casar e ter relações sexuais. Antes disso, você não poderia ter relações sexuais antes do casamento, é uma questão cultural aí. E por último, a partir dos anos 60, impõe-se a família contemporânea, que vai unir ao longo de uma duração relativa duas pessoas em busca de relações íntimas, com a transmissão da autoridade cada vez mais problemática, principalmente pelo aumento de divórcio, separação e novas vivências conjugais. Então aí já traz um outro caráter, né? Essas mudanças culturais elas vão interferir nessa família, trazendo outras questões aí, e a questão do divórcio, que antigamente ele não era legalizado e hoje ele passou a ser legalizado, enfim, vários aspectos aí que vão surgindo com essas mudanças e marcando aí a sociedade e a história dessa família, né? Dessa família não, da família como um todo, das famílias que nós temos atualmente.
Aliás, também ainda ressalta, né, em 1981, que também que ele apresenta uma visão panorâmica sobre o modo como a família evoluiu da Idade Média até a modernidade. Ah, no século XV ocorre uma transformação drástica na realidade dos sentimentos da família. As crianças deixam de ser educadas com famílias educadoras de profissão e passam a frequentar a escola. Então vem a questão da educação também mudando isso. Antes a educação que se tinha não era a educação que nós temos hoje. Era o pai passando o trabalho que ele tinha para o filho. Então, se eu sou um ferreiro, eu vou ensinar meu filho a ser um ferreiro. Se eu sou um agricultor, eu vou ensinar a lida da agricultura. Então, era dessa forma. E aí passou a ter a escola, e foi o momento em que os educadores acreditavam que deveriam isolar a infância do mundo dos adultos, a fim de preservar a inocência da criança. Começa a tirar essa questão da criança ficar dentro da família e vivenciando tudo aquilo que eles vivenciavam antigamente. Como correlato, os pais começam a cuidar dos filhos de uma maneira mais próxima e assim assumem sua educação, que antes não era bem assumido, ah, porque em algumas situações o filho depois de 7 anos era cuidado por outra família, e em outras situações não tinha esse preocupação e esse cuidado. A partir do século XIX surgiu a reorganização da casa em cômodos, que possibilitou a intimidade da família, com o advento da família nuclear e dos progressos de um sentimento que poderia ser definido como familiar. A gente pode pensar que antigamente não existia cômodos dentro de uma casa. Entendeu? A gente tem, basicamente era um quadrado, ou sei lá, um círculo, enfim, era uma construção basicamente com poucos divisões. Era quase tudo junto, e isso aí também tinha uma questão na interferência das questões sexuais dos pais, enfim, era bem uma situação complicada. E aí o que acontece? No século XIX, com essa questão de dividir, trouxe uma intimidade maior para o casal, e ao mesmo tempo para os filhos trouxe também um crescimento da questão subjetiva deles, né? E a criança então torna-se o centro das atenções da família, cada uma em particular e sem nenhuma ambição coletiva. Então, sem o objetivo de que no futuro essa criança vai me dar alguma coisa positiva, se ela não vai me dar, enfim. Ah, para Baltner, só parou de transmitir aqui a imagem. Ah, para Bantner, né? Bandinter. Uma das grandes modificações no costume do final do século XVII consistiu no fato de que a maternidade deixar de ser um dever imposto para se tornar algo desejável para mulheres. Vamos colocar que lá pelo século XV, antes disso, a mulher não tinha o direito de não ter filhos. A gente tem que pensar isso. Não tinha o direito de não ter filhos. Ela era obrigada, e aí nesse caso aí a gente pode dizer que muitas vezes era abusada sexualmente quando ela não quisia, porque ela tinha que ter filho. Era basicamente a única função da mulher. E aí ela passa, por essa questão de mudança, passa a ser um desejo materno, até meio que dentro do próprio instinto. É, no caso do instinto humano, que é da reprodução, né? E basicamente até um romantismo e até uma questão do pensamento da beleza de ser mãe. E aí começa a ter uma mudança, porque antes não tinha isso e agora passa a ter esse fator que é basicamente crucial para a gente chegar um pouco nessa vida que nós temos hoje. E aí configurava-se a moderna família nuclear, que se fecha em si com o intuito de proteger da intrusão da sociedade, uh, tendo com base o amor materno, e aí da Incal 97, nenhum recorte sociológico. Afirma que o surgimento da família burguesa, ao reforçar no imaginário a importância do amor familiar e do cuidado com o marido e com os filhos, redefine o papel feminino, ah, e ao mesmo tempo reserva para as mulheres novas ou absorventes atividades do lar. A gente dentro desse mesmo contexto ainda que a gente pode dizer que é um contexto machista, né? Só tem que aí passa a ser o seguinte: o homem vai cuidar da casa, vai cuidar da mulher, vai cuidar dos filhos, a mulher vai cuidar desse marido, dos filhos, e ela passa a ser obrigada aí a ter essas questões de casa. E quando eu falo obrigada, não é no sentido de obrigação, mas se torna cultural o desejo para que a mulher ela tenha essa, essa função.
que antes ela não tinha. Antes não tinha ah, e- antes as obrigações eram meio divididas de acordo com a cultura da sociedade, e a mulher tinha função e obrigatória de ter filhos. Isso aí era basicamente obrigatório, não tinha um, um fator importante igual tem nessa sociedade é, que vem depois, essa pós-moderna. E aí o que acontece? Com essa mudança, a mulher ela vai para dentro do lar, mas não assim como uma obrigação, sim, porque ela acaba sendo criada dentro desses moldes, mas ao mesmo tempo começa a ser uma coisa considerada mais normal e até muitas vezes prazeroso. A gente tem essas questões aí que vão sendo trazidas aí de acordo com o andar e movimento dessa sociedade, né? Então as coisas vão mudando e aí o que acontece? Essas mães vão ensinando para suas filhas que a função dela é cuidar da casa, que se ela for uma boa dona de casa, ela vai ter um bom marido, enfim, são algumas coisas que vão surgindo dentro dessa sociedade aí. Então a gente tem esse processo que basicamente vai marcar, por assim dizer, a nossa sociedade, né? E aí a gente tem essas mudanças. E aí dá pra gente ver o tanto que a sociedade mudou desses tempos todos para cá, né? Então a gente tem uma noção do quanto houve mudanças. E se a gente for pensar, lógico que a gente vai fazer esse paralelo, mas se a gente for pensar disso que eu estou falando para a sociedade atual, parece que é muito distante, nem é tão distante assim, porque ainda a sociedade tem esses formatos e esses formatos eles vão trazendo aí para a sociedade, eles vão trazendo aí pro, para essa família significantes diferentes, né? E isso é uma questão muito importante se a gente for pensar no sentido de família. Pessoal, só um minutinho, só verificando uma questão aqui, tá tendo uma interferênciazinha. Só um minuto, pessoal. O Iris ele fala a questão da reprodução. Sim, aí aquela questão quando a gente vai falar de reprodução, ela se torna uma questão, como é que eu vou dizer, normal. Vou falar essa questão de normalidade. Dentro desse conceito de normalidade, ah, nós vamos entender que essa normalidade é aquilo que é natural, aquilo que de alguma forma, ah, vou falar dentro da comportamental, né? Aquilo que nós fomos condicionados a entender como certo, como errado, ah, como funciona de alguma forma, enfim, ah, não vai ter não tem um questionamento muitas vezes sobre isso, não tem um. Na verdade, basicamente é uma reprodução e muitas vezes natural e que não é questionada, coisa que hoje, por exemplo, já vem questionando essas questões, já vem questionando essa forma de ser. A mulher hoje ela já não é a senhora do lar, ela passa a ser alguém além desse lar, né? Ah, ela passa a ser um pós esse momento. Eu acho que isso é a questão que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo um pós
todo esse processo que a gente está estudando agora, essa mudança desse papel fundamentalmente da mulher e do homem também, que passa a ter que dividir teoricamente, né, na prática a gente vai ter variações em todas as famílias, a mulher passa a sair do lar para trabalhar e o homem passa também a ajudar nas questões dos deveres de casa, de educação do filho, enfim. Então aí foi a partir da segunda metade do século XX que eclodiu a crise na família ocidental, como responsável pela destruturação da agricultura burguesa, sobretudo no que diz respeito ao comportamento das crianças e dos adolescentes. Tais formulações tinham como pressupostos que ao de um dia existia uma família estável e boa, ah, que poderia oferecer amparo, segurança e padrões de moralidade às crianças, como se então uma família estivesse abalada, produzindo crianças angustiadas, doentes, delinquentes ou antissociais. Então aí o que acontece? Depois da metade do século XX, né, houve a mudança nessa questão do da forma que essa família vai vivenciar tudo, né? De como ela vai pensar e como ela vai repensar, como ela vai se estruturar. E aí o que acontece? Há uma quebra nessa questão dessa família e há uma mudança que basicamente vai trazer um pouco do que nossa sociedade é hoje. Sai daquela formatação que tinha, quebra-se aquilo, começa a ter uma preocupação de como vai ser, e aí o que acontece? A sociedade vai mudando e a família foi mudando também. O Adorno e o Horkheimer eles argumentam que a crise da família é uma crise integral do humanitarismo, precisamente quando se desenha a possibilidade de realização do direito de emancipação da mulher, que era uma coisa que não existia nessa época, obtido graças à concomitante emancipação da sociedade. Então a sociedade ela começa a se emancipar, ela começa a se libertar de alguma forma de algumas questões culturais, e a mulher ela também vai se limitando dessa obrigação do lar. E aí o que acontece? Começa algumas mudanças. No entanto, opera-se com igual força a recaída na barbárie, em consequência da redução e da separação da coletividade. Então, basicamente, gente, essa mudança é muito drástica. E aí nós temos as famílias que vão se desestruturando, as discordâncias que vão acontecendo nesse processo, que vão sendo bastante evidenciadas nessa época. Ou seja, no caso, as mudanças sociais assinalam uma derrocada significativa da figura do pai autoritário, que era uma figura que se mantinha até essa época, que o homem era o homem mesmo. Quando eu falo esse homem, é um homem com aspa, que é um homem com ênfase, que seria o pai autoritário, ele que manda na casa, ele que manda na mãe, a mãe tem que obedecer, os filhos têm que obedecer, enfim. E aí uma revisão do papel da mulher. Há a possibilidade legal do divórcio, e aí uma maior libertação da sexualidade, porque ainda hoje as mulheres são reprimidas sexualmente por vários aspectos sociais, mas naquela época ela não tinha direito algum a ter uma sexualidade de alguma forma. E todas essas novas condições elas trouxeram transformações significativas na maneira de como a família tradicional até então vinha sendo delineada. Então o que acontece com essas mudanças? Essa mulher ela muda, ela passa a poder viver seu desejo, ela começa a repensar essa forma. Isso vai interferir nessa formação da família, de como ela vai interferir, porque antes era uma coisa basicamente obrigatória. A mulher antes ela não escolhia um marido baseada no que ela deseja. Ela muitas vezes era uma indicação de alguém da família ou buscando uma estabilidade. Aí ela passa a não ter essa necessidade de estabilidade porque ela vai para o mercado de trabalho. Hoje a mulher ela pode escolher o marido. Naquela época não tinha essa questão e isso interferia de uma forma muito significativa aí na sociedade. Dando continuidade, pessoal, deixa eu só ver aqui. Vai mudar um pouquinho a forma de eu transmitir aqui. Deixa eu só ver. A gente vê mais ou menos, eu ver onde eu tô. Ah, tá, falta só mais alguns slides e a gente conclui. Ficou um pouco extenso por causa do problema do som que teve. No caso, se a galera que for rever no YouTube, vai estar um pouco mais limpo porque eu cortei uma boa parte da transmissão. No Twitch vai ficar continuar extenso porque eu não parei.
E aí o que que acontece, pessoal? Se a gente pode perceber o quanto uma mudança de cultura interferiu nesse processo aí ah, da família, porque querendo ou não, essa família ela passou a ser bem diferente do que era anterior, principalmente pelo papel da mulher. Então, ela passa a ter um significante maior, ela passa a ter uma interferência maior. A mulher consegue poder escolher o marido. Muitas vezes, quando eu falo poder escolher o marido, não é só no sentido de escolha, mas no sentido de escolher o marido porque ela quer aquele homem ou aquela mulher, na questão é, das sexualidades diversas, né? Mas dentro aí ela pode escolher, por exemplo, com quem que ela quer casar porque ela deseja casar. Eu desejo casar com essa pessoa em específico, coisa que antes ela não tinha. Antes ela não podia escolher o seu casamento, que era arranjado. Depois ela passou a escolher aquele que poderia ser um bom marido, que poderia dar um bom futuro. A gente ainda tem esses traços ainda na nossa sociedade que ainda são muito evidentes. Então a família ela pode ainda ser vista como ponto de encontro dos espaços individual, grupal e institucional. A semelhança de uma instituição adquire vitalidade própria, que ultrapassa fatos e acontecimentos esporádicos. Então, a família, ah, basicamente, nesse núcleo familiar vai ter uma questão individual de cada indivíduo, vai ter uma questão grupal e ainda vai ter uma questão institucional, que é a questão do poder familiar sobre a instituição familiar, de certa forma. Ah, então, ah, por consequência, né, tentou-se criar maneiras menos rígidas da vida microsocial, surgindo noções desafiadoras da contracultura, que no caso quando a cultura muda, a gente tem que fazer um movimento para poder se adaptar a esse processo, né? A antipsiquiatria e o movimento feminino de liberação. Várias surgimentos dessas questões. As pessoas que iam contra essa cultura e contra a cultura anterior ou contra essa nova, né? A antipsiquiatria, que aqui é a mulher que não queria o que todas deveriam querer, era considerada até doente, né, naquela época. Ah, e a mulher ela tinha uma obrigação e aquilo que saía fora disso poderia ser patológico, né? E aí o que acontece? Houve o início do movimento feminino de liberação, onde as mulheres elas começam a lutar por suas liberdades. Esse movimento ele continua até hoje porque ainda há muitas coisas a ser buscado nesse processo. Toda essa emergência tinha como um pano de fundo uma corrente política que colocava a família como ponto-chave de estrutura social, mantenedora do modo capitalista de produção e de sustentação de seus valores. Naquele momento, ah, não era interessante para o movimento, até mesmo capitalista, de que a família mudasse, porque a quantidade de filhos daquela pessoa de classe média baixa interferia na questão da produção. E aí o capitalismo ele não tinha nem interesse nisso, né? Contudo, não se encontra até o presente momento uma alternativa válida para a família, então a gente está trazendo para atualizar. Isso significa que basicamente alguma forma de família é encontrada em toda a sociedade. A grosso modo, trata-se de uma unidade socioeconômica organizada em torno de um par heterossexual potencialmente capaz de reproduzir a referida unidade, na qual o padrão de atitudes sexuais e parentais estará relacionado ao meio cultural, ao mesmo tempo que definirá os papéis de seus membros, né, dentro dessa família e etc., e estabelecerá as bases de suas interações. Então, a família seria basicamente, a grosso modo, segundo Mayer, esse fator aí. É um par heterossexual potencialmente capaz de reproduzir, porque ele vai produzir filhos, ah, e, e as atitudes sexuais e parentais estará relacionado ao meio cultural, de acordo com a sociedade que ele vive, e ao mesmo tempo vai definir os papéis de seus membros, quais que é o papel de cada membro dessa família, frente à sua própria família e frente à sociedade. Então, ela ainda como base da estruturação do indivíduo para a sua vida, além da família também. Então, no entanto, apesar de todas essas mudanças,
das redefinições de papéis, encontramos no atual momento histórico da família e da sociedade algumas características que permanecem como regra geral e universal em todas as famílias e em todas as condições sociais. Algo que talvez esteja presente no inconsciente, e no caso a visão psicanalista ela vai trazer essa questão do inconsciente, né, da espécie humana, que na cultura que se tornou o cerne organizador da família humana. Ah, então, pessoal, eu vou parar por aqui, para a gente não se estender muito, até mesmo para não ficar muito confuso certas questões. Ah, até mesmo porque eu ainda vou dar continuidade, vou estar falando dentro dessa questão do. Primeiro eu vim com algumas questões tem a ver com a psicanálise, mas históricas aí, dessa família, de como ela flui e como ela funciona, né? E aí nós vamos entrar agora nas concepções mais específicas da psicanálise, com algumas explicações de Freud, enfim, dessas outras questões. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Então, vou só encerrar a gravação aqui. Então, pessoal que está no YouTube, qualquer dúvida pode procurar no WhatsApp e tchau para vocês.